Olá, eu sou o irmão Arimateia, vou fazer mais um vídeo aqui, um pequeno estudo aqui, por que Deus matou Uzar. Então vamos fazer esse estudo, tá? Eu sou o irmão Arimateia, fazer esse pequeno estudo aqui com vocês, né? Aqui 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, verso 3 em diante, vai falar assim: puseram a arca de Deus no carro novo e levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia diante da arca. Davi e a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de pau, de faia, com harpa, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então aqui está bem claro, né, que Davi se alegrava por levar a arca de Deus de volta, né? E a Bíblia diz que os bois, né, tropeçaram e Uzá estendeu a mão e Deus o matou. Mas por que Deus o matou? Porque Davi errou e não ter consultado os sacerdotes levitas, e Uzá errou mais ainda por não ter obedecido à lei de Deus, porque a Bíblia vai explicar como era para fazer para levar a arca. Em primeiro lugar, ele já estava errado em usar carros novos, levar em boi, né? Isso não era para levar assim, porque eles estavam imitando os pagãos. Aqui em 1 Samuel, capítulo 6, vai falar, 1 Samuel, capítulo 6, vamos ler lá. 1 Samuel, capítulo 6, de 1 em diante, vai dizer assim: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? A pergunta: fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Senhor, do Deus de Israel, não enviarei vazia, porém enviarás a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados, sabeis porque a sua mão se tirara de vós. No verso 7 vai dizer assim: agora, pois, fazei um carro novo. Tomai as 2 vacas com crias, sobre as quais não se põe ainda jugo, e atai-os ao carro, e os seus bezerros, levá-lo-ás, eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, ponde-a sobre o carro, metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, deixai-o ir. Aí verso 10 vai dizer assim: assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e ataram-na ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Vai dizer aqui, no verso 12: as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Seme, e andando e berrando, guiando sempre por este mesmo caminho, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela, até o território de Bet-Sene. Verso 14: o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor. Tá vendo? Então aqui, ele já estava errado em levar em carros, o boi puxando. Já estava errado, porque eles aqui estavam imitando os filisteus pagãos, né? O pagão é uma coisa, a pessoa que é de Deus é outra. Na lei do Senhor, a gente tem que obedecer à lei de Deus.
E Davi errou em não ter consultado ao Senhor como deveria levar a arca. Veja só o que diz aqui em Deuteronômio, para não acontecer isso aí, Deus sempre alerta o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 31, do 9 até o verso 13, vai falar aqui assim, ó, preste atenção. Deuteronômio capítulo 31, verso 9 a 13. Esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filho de Levi, aqueles que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel, ordenando-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente, no ano da remissão, na festa do tabernáculo, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro da vossa cidade, para que ouça e aprendais e temais o Senhor vosso Deus, e cuide cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos não as souberem, ouça e aprenda a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, o qual ide passando o Jordão para possuir. Então aqui Deus já está dando esta lei, esta ordem, este mandamento, que o livro da lei era para ler de 7 em 7 anos, para todos ali aprenderem a temer esse nome glorioso, nome do Deus de Israel, né? E aqui está dizendo os levitas, né? Então o que aconteceu? Então Davi errou em não consultar os sacerdotes levitas. Uzar errou mais ainda. Por quê? Porque olha o que vai dizer aqui em Números, capítulo 3, do 17 a 31. Números, capítulo 3, do 17 a 31. Vamos ler aqui que vai falar. Vai falar assim, ó. Números, capítulo 3, verso 17, 30 e 31. Números 3, 17 a 31. Vai dizer assim: são estes os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gesso, Coate e Merari. Capítulo 30 e 31. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uzia. Terão ele a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com quem ministra o reposteiro e todo o serviço a ele devido. Tá vendo? Então, com certeza esse Uzá aqui, ele era da família dos coatitas, dos coates, que vieram virar os coatitas, né? Está falando cada um aqui. Ia ter o seu encargo. E aqui em Números também, capítulo 4, do 1 até o verso 20, vocês leem aí, tá? Não vou ler por causa do tempo aqui. Capítulo 4, do verso 1 até o 20. Mas vou ler alguns aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Aqui no verso 6. Verso 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ela porão um prato recipiente, o incenso, as taças, as galhetas também, as pão nesta. O pão continua, estará sobre ela. Verso 15. Havendo, pois, Arão seus filhos, a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão levá-lo-á, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morra. Então está aqui o mandamento de Deus. São essas coisas da tenda da congregação dos filhos de Coate, devem levar. Está vendo? Então aqui já está dizendo para ele não tocar nas coisas santas, para que ele não morra. Verso 20. Porém os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morra. Então aqui está bem claro. Capítulo 7, Números capítulo 7, versículo 9. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo está no santuário, que devia levar aos ombros. Então eles deviam levar ao ombro, né? Claramente aqui, eles levaram o carro de boi, né? Quando você vai aqui para Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, olha o que vai falar aqui, como deveria levar a arca.
capítulo 25, verso 10 até o 14. Também fará uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. Verso 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela, e 2 do outro lado. Verso 14. Meterás os varais na argola aos lados da arca, para ser levado por meio deles a arca. Tá vendo? Então era assim que se levava. Os levitas tinham que pegar na alça, um do lado direito e o 2 no lado direito, 2 no lado esquerdo, e levava assim, nos ombros. E eles não levaram ali nos ombros, eles levaram nos bois. Então ele estava desobedecendo a Deus. Por isso Deus o puniu, né? Puniu firmemente. Então ele estava vendo imitar Deus, ele estava imitando os pagãos, né? E olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Olha como deveria levar a arca. Capítulo 10, verso 8. Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Vai falar assim, ó. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então está aqui, os levitas tinham que levar. E talvez esse coatita, Uzá, ele era para ter levado mais aos ombros, e ele levou o carro de boi, né? Carro de boi. Então estava levando erradamente, né? E 1 Samuel 7, do 1 a 2, vai falar assim, ó, 7, 1 a 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. E aconteceu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegou 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Tá vendo? Passaram tantos dias que passaram mais de 20 anos. Então Uzá era acostumado. E Uzá era da família dos levitas, dos coatitas. Então ele não poderia fazer isso, né? Tinha que fazer do jeito que Deus mandou fazer, não do jeito do paganismo. Aí Davi errou porque não consultou a Deus. O Uzá errou porque tocou na coisa que não deveria tocar, era para levar em ombros. Ele está levando nos bois, imitando os pagãos, né? Agora veja o que diz aqui em 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 15. Vejam só, quando eles fizeram tudo correto. 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos lá. Está falando aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 15, verso do 1 em diante. Vai falar assim, ó. Olha como vai falar bem claro aqui, ó. Fez também Davi a casa de si mesmo, da cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o elegeu para levar a arca de Deus e servir para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor em seu lugar, e lhe preparou. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, chefe dos seus irmãos, 120. Agora aqui o verso 12. Ele disse: vós sois os cabeças da família dos levitas, santificai-vos, vós e vosso irmão, para que faça subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Pois visto que não levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos foram ordenado. Santificaram-se, pois, o sacerdote levita para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estava, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então aqui, quando eles levaram aos ombros, do jeito que Deus mandou, que a lei mandou, ocorreu tudo bem. Então muita gente hoje está imitando o paganismo.
A gente não deve imitar o paganismo. Então Uza morreu porque desobedeceu a lei de Deus. Shalom Adonai e Yeshua Mashiach.